Olá, eu me chamo Juliana Rosendo Vargas, sou psicóloga, psicopedagoga, neuroeducadora e venho aqui para conversar um pouco sobre TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Vamos pensar primeiro sobre os critérios diagnósticos do TDAH, como forma da gente compreender esse transtorno do neurodesenvolvimento para que a gente possa fazer um diagnóstico efetivo, levantar uma hipótese diagnóstica ou apenas entender se é um sintoma, uma característica momentânea que a pessoa está passando e a gente pode ajudar de alguma forma com alguma estratégia ambiental e comportamental para reduzir esses sintomas. Então, primeiro é importante a gente entender a diferença de um sintoma e de um prejuízo que possa ser caracterizado como um diagnóstico. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele possui um critério específico. Em relação à desatenção, nós temos 9 itens, e desses 9, nós precisamos ter especificamente fechar critério em 6 deles em relação ao tipo desatento e em relação à hiperatividade e impulsividade. Se a gente tem somente um tipo, fecha dos 9, 6 características de prejuízo, a gente vai dizer que seria o subtipo predominantemente desatento. Ou se a gente tem só das 9 características, fecha critério para 6 delas, a gente vai dizer predominantemente do tipo impulsivo e hiperativo. Mas se nós temos critério para os 2 itens, a gente vai fechar o que a gente chama de subtipo combinado. Então, o transtorno do déficit de atenção, ele vai ter essas características em relação à desatenção e em relação à impulsividade e hiperatividade. Mas nós precisamos olhar os outros critérios, que são em relação à idade, os prejuízos, essas características específicas, elas devem aparecer antes dos 12 anos de idade. Depois também nós temos em relação a essas características, elas surgirem, elas se mostrarem presentes em mais de um contexto, como em casa, por exemplo, na escola, em ambientes como festa ou em ambientes clínicos. Então, é importante que a gente perceba essas características em contextos diferentes. Porque se não ser algo só relacionado à escola, eu posso ter um olhar se essas características elas não estão aparecendo em função do ambiente. Mas quando a gente tem isso, em mais de um vai nos mostrando realmente o que a gente chama de transtorno. Ainda nós temos em relação a um prejuízo de funcionamento. É importante que essas características elas desencadeiem um prejuízo em relação às minhas atividades diárias, ao meu funcionamento, envolvendo questões sociais, envolvendo questões acadêmicas ou mesmo envolvendo questões profissionais. Então, todas essas características e sintomas que a gente está falando, de desatenção, de hiperatividade, de impulsividade, elas me geram prejuízo? Não, eu consigo contornar, é algo que aconteceu um dia e depois eu criei uma estratégia que consegui resolver. Então, o item prejuízo e estar relacionado à interferência nesses sistemas, né, nessas habilidades social, acadêmica ou profissional, é importante que eles estejam realmente acontecendo. Então, a gente fechando o critério fechando o diagnóstico para o TDAH, a gente vai olhar para conhecer mais em relação a especificamente o meu indivíduo, o meu paciente. Onde que ele está apresentando mais dificuldade? É na escola ou é no trabalho? Se é um adulto? Porque muitas vezes acontece também, a gente tem um número bem frequente de crianças que fecham sim critério para o TDAH, mas elas vão criando estratégias e vão avançando, até porque nós temos a questão da maturação cerebral, né, que os sujeitos com TDAH, eles vão ter um nível de dopamina mais baixo. Então, a gente vai tendo esse processo de desenvolvimento neurológico com a idade de 20 anos, é quando a gente pode dizer que o nosso cérebro já está formado. E o que acontece muitas vezes é que a gente tem o diagnóstico do TDAH quando criança e com o tempo, junto com estratégias que essa pessoa vai adquirindo e com essa maturação, eu posso não ter mais os prejuízos. Eu continuo sim tendo TDAH porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele na hora da formação, quando ainda estava
na barriga, dentro do útero, se desenvolvendo, esse transtorno ele já está presente com o indivíduo quando ele nasce. Então, eu não tenho como dizer que eu deixo de ter TDAH, mas eu não tenho mais critérios que me geram o diagnóstico do prejuízo. E aí, isso pode acontecer com alguns adultos e é muito positivo. Entretanto, ainda tem um número de adultos que permanecem tendo prejuízo, permanecem com todos esses sintomas, e aí a gente tem que olhar também para o contexto que ele vive hoje que mais traz prejuízo. Porque a gente tem que olhar para esse contexto no sentido de pensar em estratégias para adaptar e ele consiga compreender melhor o TDAH dele, porque nem todas as pessoas que têm TDAH vão ter exatamente as mesmas sintomatologias, então a gente precisa conhecer profundamente o nosso paciente para poder ajudá-lo. Alguns têm mais dificuldade em relação ao controle inibitório, que está diretamente relacionado ao impulso. E esse é um dos fatores que traz mais prejuízo. Por quê? São aquelas pessoas que trazem resposta sem pensar muito, então aquela resposta imediata. Aceitam convites e quando vê, sobrecarregam a sua agenda. Ou acabam falando coisas sem se dar conta que podem estar machucando uma outra pessoa, sem perceber pequenos sinais. E isso vai trazer um impacto, sim, negativo. Até mesmo essa impulsividade também, tu acaba tendo um controle de atenção menor, porque tu tá sempre olhando e muitas vezes não conseguindo sustentar aquela atenção em relação a algo que tu esteja fazendo. Nisso, tu esquece chave, tu esquece carteira, tu pode às vezes deixar carro ligado, tu pode, principalmente hoje em dia, né, com carros elétricos. Então, a gente tem várias situações aí que vão trazendo prejuízos, até mesmo em relação ao trânsito. É muito frequente nós vermos pessoas com TDAH que se envolvem mais em acidente de trânsito, que também acabam utilizando mais substância química, né, drogas, porque rapidamente acaba aumentando o nível de dopamina. Então, a gente tem aí uma questão química. Então, conhecer como é que é o funcionamento do meu paciente é muito importante, para que eu perceba qual que é o perfil dele e a partir disso construa estratégias mais adequadas para cada caso específico. Então a gente vai ter as estratégias ambientais, que envolvem muito a organização desse espaço onde eu estou. Se eu vou estudar, se eu preciso fazer uma atividade que envolva um nível de concentração cognitiva maior, os estímulos auditivos me atrapalham, eu preciso estar num ambiente silencioso, pensar sempre em estratégias e dicas físicas, onde eu possa ter pequenos lembretes que inclusive podem me trazer para aquele momento de concentração. É o que a gente chama do aqui e agora, né? Inclusive a prática de mindfulness, que tem evidência científica, é muito indicado porque é um exercício de trabalhar foco e concentração, não tem a ver com ficar meditando lá. A meditação é uma das estratégias que a gente utiliza também, mas assim, a gente tem o controle muito detalhado e muito preciso do momento presente que nós estamos, né? Em relação ao que a gente está ouvindo, o que exatamente está acontecendo naquele momento, as sensações que a gente está tendo em relação ao nosso corpo e evitar que a mente divague para outro lugar. Então, caso isso aconteça, entendo, eu acolho e retorno para o momento presente. E retorno. Então, isso são exercícios para a gente trabalhar atenção e controle inibitório. A gente ainda vai ter as estratégias visuais que eu posso utilizar de post-it. A gente pode utilizar, vou mostrar aqui para vocês, né? Então, a gente pode ter, assim, post-its com cores diferentes, para que me traga pequenos sinais para me mostrar de alerta quando eu tenho o post-it azul que me indica uma atividade específica que eu preciso fazer. Eu tenho o post-it amarelo, que é algo super importante e deve ser dado prioridade. Aí depois eu tenho uma atividade, um post-it rosa, que pode ser um sinal para me indicar que é o meu momento de fazer uma atividade em família, de fazer alguma outra atividade
E isso vai me ajudando a organizar e planejar o meu momento, o meu dia, a minha semana, o meu mês, né? Então, eu estando naquele momento de concentração, eu também tenho que entender qual que é o meu tempo máximo que eu lido bem com aquela situação. Se é uma situação que exige um nível de cognição, de controle, de atenção maior, talvez eu tenha um limite ali de 30 minutos, no máximo 40. O cérebro da gente, ele não consegue se manter tão presente no momento mais do que esse tempo. Então, isso também é uma estratégia de eu faço uma pausa e levanto, vou tomar uma água, faço alguma coisa e retorno para que o meu cérebro renda mais. Essa pausa, ela pode ocorrer em torno de 10 minutos. E aí, esse é um sistema que talvez alguns de vocês já conheçam, que é o método Pomodoro, né? Então, a gente utiliza tempos de concentração, pausa curta, tempo de concentração, pausa curta. Aí depois do terceiro tempo de concentração, eu posso fazer uma pausa um pouco mais longa. E de novo, isso tem que ser adaptado conforme cada um. A gente precisa se conhecer para eu saber essa atividade específica, eu consigo tolerar 20 minutos com concentração alta. A outra atividade que envolve mais criatividade, normalmente quem tem TDAH tem um nível de criatividade muito alto, essa aqui eu já consigo tolerar 40 minutos. Ótimo! Então, é essas percepções que nós temos que ter para poder ter um melhor aproveitamento, um melhor rendimento. E aí, depois nós temos também as estratégias em relação a uso de medicação. Hoje a ciência nos mostra que os medicamentos para TDAH, que são muitos deles as anfetaminas, elas são seguras, tem que sempre ser acompanhada com um médico psiquiatra, um médico neurologista, normalmente psiquiatra que acompanha, para realmente a gente encontrar a dose correta. Nem uma dose muito baixa, que não vá dar conta, e nem uma dose alta para depois não ter os efeitos colaterais que podem acontecer com o uso de medicação. Mas os medicamentos, eles são uma primeira linha, assim, muito indicada e efetiva, que contribui muito com a questão química do nosso cérebro, né? Porque as pessoas com o diagnóstico de TDAH, elas têm um déficit de dopamina, como eu comentei. Então, eu preciso regular essa forma de eu conseguir manter mais atenção e principalmente para situações, para atividades que vão exigir mais atenção, mais concentração. E nós temos um número muito grande de pessoas com diagnóstico de TDAH. No Brasil vai girar em torno de 5, 6%, tá? E depois a gente tem, em relação aos profissionais da área da saúde, a gente tem algumas escalas, alguns testes que podem ser feitos para o diagnóstico de TDAH. Uma das escalas que é gratuita e tem na internet é o SNAP-4, que são é um questionário com algumas perguntas que vão estar olhando para sintomas. E vamos pensar também em relação à questão de alimentação, de sono, porque nós somos um organismo que precisa estar sendo alimentado de uma maneira correta e nesse sentido eu falo em relação a níveis muito altos de açúcar, que pode dar um pico e depois eu acabar caindo, né? E aí eu vou precisar, eu caio, não consigo manter o meu nível de alerta, eu preciso buscar mais. E também em relação a um sono de qualidade, né? Pensando que a gente precisa dormir bem para que o nosso cérebro consiga se recuperar. E aí a gente entra na questão do sono profundo, que é extremamente restaurador e é o sono que vai nos dá aquela sensação de noite bem dormida, da gente estar bem recuperado. Então, para que eu consiga ter esse cérebro funcionando com mais atenção, com mais me entregando melhor em relação à exigência que eu tenho daquela minha demanda, eu preciso sim considerar que o sono é extremamente importante, junto com uma alimentação saudável e os exercícios físicos. São muito importantes. Já tem diversos estudos mostrando que o exercício físico, quem pratica exercício físico com regularidade tem melhores taxas, melhor tempo de concentração, consegue ter melhor memória. Então, a gente é uma engrenagem que precisa estar toda bem funcionando para que a gente tenha um melhor resultado, assim, melhor desempenho. E sempre fundamental são as relações sociais, né? Interação, relações sociais, conversar com pessoas, viver bem e viver feliz. Então, aproveitem. Se quiserem, façam contato, deixem mensagem aqui, façam perguntas
que eu posso sim trazer mais vídeos, mais dicas, mais conteúdo para vocês. Curte, compartilha, que isso vai ser importante para que a gente entenda que esse conteúdo foi relevante para ti e aí a gente se motiva a fazer mais. É o nosso reforçador.